Deus ele vai ministrar em nosso coração. Mateus capítulo 6, verso 5, Jesus ele está falando sobre o ensino a respeito da oração. O que nos leva até Deus é a oração, é a busca, é a entrega. E por isso Jesus ele está falando sobre isso no livro de Mateus 6, versículo 6, verso 5, ele diz assim: e quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé, nas sinagogas, nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Aqui, queridos, Deus está falando sobre a recompensa terrena, sobre o reino dos céus. Todos aqueles que é recompensado aqui na terra, quando chegar no reino dos céus, não terá recompensa. Jesus está falando que aqueles que fizerem algo para ser vistos por homens em praças, em lugares, esses terão as recompensas aqui mesmo na terra, que é a glória, o reconhecimento dado por homens ou por pessoas. Mas aí Jesus ele vai contar o segredo do lugar secreto. Mas ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, orem ao seu Pai que está em secreto, e o seu Pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. Ou seja, a recompensa ela virá quando a recompensa de Deus virá quando você não terá recompensa por homens na terra. Deus, ele só dará recompensa a nós quando nós reconhecemos que nós devemos levar todas as coisas, todo o nosso coração, todo o nosso pensamento e sentimento para este lugar. E eu estava ouvindo algo esta madrugada, e Deus, ele falou ao meu espírito sobre esse quarto que Mateus ele falou. O quarto que Mateus falou aqui, esse quarto que Mateus falou, quando fala entra no seu quarto, quarto aqui é temeon no grego, que quer dizer quarto de dispensa de alimentos. Por isso, o quarto do capítulo 6, verso 6 de Mateus, Jesus está falando sobre um quarto de alimentos. Seria tipo um quarto de dispensa na casa das pessoas. Por quê? Porque ele não estava falando de um quarto onde nós talvez temos nas nossas casas. Não que isso seja errado em ir para o quarto das nossas casas. Nós podemos fazer do nosso quarto, onde nós descansamos, dormimos, também este lugar. O que Jesus está falando é que nesse quarto de dispensa seria encontrado o alimento necessário. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Eu quero falar hoje sobre o lugar secreto de Moisés. O lugar secreto que Moisés tinha um relacionamento com Deus, que não era um quarto de uma casa talvez, mas era onde ele encontrava Deus. Livro de Êxodo capítulo 3 diz assim: Moisés apacentava o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus, ou ao monte Sinai, ao mesmo monte. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Perceba que o verso 2, a Bíblia diz: e ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo.
Muitos diz que foi na sarça que Deus apareceu, mas o texto diz que Deus ele apareceu no fogo que estava na sarça. Mas Deus ele se manifestou a Moisés dentro do fogo. Você percebe, queridos, que Moisés ele passou 80 anos da sua vida sem saber o propósito do céu para a vida dele. Por mais que ele já havia vivido muito tempo, considerado 80 anos é uma boa idade. Moisés passou 40 anos na casa de Faraó. Depois Moisés ele passou mais 40 anos no deserto, pastoreando as ovelhas, os animais do seu sogro. E eu imagino que Moisés ele já não tinha uma perspectiva, como costume, como um dia normal para ele de trabalho. Ele está no deserto pastoreando o rebanho do seu sogro, ali ao redor do Monte Sinai ou Monte Horebe. E Moisés ele era acostumado no deserto. O deserto, a sarça ela pegava fogo direto, porque o deserto é um calor muito forte. Mas Moisés ele olha aquela sarça e aquele fogo. Agora eu fico imaginando Moisés olhando com os olhos fixos naquela sarça. E a Bíblia diz que a sarça não se consumia. E ele vem chegando mais perto, e Deus, ele diz: Moisés, Moisés. Foi o primeiro encontro de Moisés com Deus. Foi o primeiro lugar secreto de Moisés, foi no lugar deserto. Foi um lugar onde parecia que nada iria ser diferente para ele. Mas de repente Deus ele se manifesta. Deus ele se manifesta no fogo para falar com Moisés. Queridos, entenda algo no seu espírito. Deus ele age no fogo. E nesta noite Deus ele nos chama, ele te chama, ele me chama para conhecer esse lugar, para prestar atenção nisso que Moisés ele viu. Algo que parecia normal, algo que parecia repetido na sua vida em 40 anos, que ele continuava ali naquele deserto. Mas chegou um belo dia que Deus ele se manifestou de uma tal forma que o fogo não era um fogo comum, não era um fogo qualquer. Dentro daquele fogo estava a voz do Criador dos céus e da terra. É nesse lugar que eu quero convidar você a entrar nesta noite. É se conectar a esse fogo, é se conectar a essa voz que se manifesta através do fogo. A mesma voz que ecoou lá no Monte Sinai para Moisés, é a mesma voz que quer ecoar para você nesta noite. É a mesma voz que quer ecoar nesse quarto onde você está, ou na sua sala, na sua cozinha. É esse alimento, é esse lugar que Deus está dizendo para você: este é o lugar do secreto. É o lugar onde você encontra o alimento necessário para a tua alma, para o teu espírito, para o teu corpo, para o teu pensamento, para o teu coração. Deus, Ele quer falar com você de várias formas. E Deus, Ele está dizendo: filho meu, presta atenção nas chamas que está perante os teus olhos. Eu quero se revelar a você algo sobrenatural, algo que vai mostrar para você qual é o destino da sua vida. Sabe, querido, quando Deus ele disse para Moisés: Moisés, tira a sandália dos pés, porque o lugar onde tu estás é terra santa, é lugar santo. Perceba que o primeiro encontro de Deus com Moisés neste lugar trouxe libertação dele próprio, trouxe libertação dele mesmo. A primeira libertação, Lucas, que Deus fez foi do próprio Moisés. Uma libertação
que já havia passado 80 anos e parecia que a vida dele não teria sentido. Mas Deus, quando Ele chama Moisés nesse lugar, no lugar secreto onde ele está somente ele e Deus, e esta chama ela se revela, esta chama ela chama Moisés para um destino, chama Moisés para um propósito maior. Talvez, querido, você ainda não entendeu qual é o destino que Deus tem para você, qual é o propósito maior que Deus tem para a tua vida. Mas eu quero dizer algo para você aqui nesta noite: se conecte com Ele neste lugar secreto, que você vai entender o que é que Ele espera de você, o que é que Ele tem para você, o porquê Deus te trouxe a essa terra. Porque, querido, hoje nesta tarde eu entendi que a maior libertação é quando nós nos libertamos de nós mesmos para cumprir um propósito maior em Deus. Mas isso somente vai acontecer, nós só vamos conseguir negar a nós mesmos quando nós encontrarmos essa voz nesse lugar secreto. Se você entrar neste ambiente, se você encontrar Deus nesse lugar secreto, nesse quarto de dispensa, pode ser você dirigindo o seu carro, pode ser você fazendo o seu trabalho, pode ser você andando nas ruas, pode ser você fazendo o que for, queridos. Hoje nós percebemos muita gente querendo manifestar o reino, mas hoje Deus, Ele falou para mim: só trará a cultura do reino dos céus à terra aqueles que conhecem o reino, aqueles que entram nesse lugar secreto e recebem revelações deste lugar. Não tem como eu manifestar o reino, não tem como eu direcionar uma geração, não tem como eu direcionar pessoas se eu não estou nesse lugar, nesta cultura. Porque aonde Deus se manifesta é no lugar secreto. Deus, Ele age no ajuntamento, mas Deus, Ele age no ajuntamento a partir do momento de alguém que foi buscar Ele em um lugar sozinho, em um lugar secreto, em um lugar onde as nossas carências, as nossas mazelas ficam de lado e o nosso coração é rasgado diante dEle, e nós falamos: Senhor, isso aqui sou eu, me ajuda. É sobre este lugar que eu quero falar com você nesta noite. É nesse lugar. E quando Moisés ele recebe o chamado, quando Moisés ele recebe o destino de Deus, Moisés, quando ele entende o seu propósito, porque ele encontrou esse lugar. E esse primeiro encontro, Deus, Ele libertou Moisés dele mesmo. Deus tirou Moisés do mundo natural e físico, terreno, levou ele a um lugar bem alto. E Deus disse a Moisés: Moisés, tem um povo, tem uma nação que clama a mim. Só que para Deus manifestar o reino, o poder, a sua glória sobre a terra, Ele precisa de pessoas. Porque Deus é Espírito, querido, e Ele precisa de nós. Ele se revela através de nós. E quando Moisés entendeu isso, você vai perceber que Deus envia as 10 pragas. Depois da última praga, Deus ele manda Moisés falar para o povo para consagrar os primogênitos dos filhos de Israel. E depois que ele consagra, o povo sai em direção ao deserto, em direção à terra da promessa. E Deus ele faz um trato com Moisés. Ele diz: eu vou me manifestar através da nuvem durante o dia e através da coluna de fogo durante a noite. Para Moisés entender o propósito e guiar o povo, ele teve que entrar nesse lugar. E como eu já falei, para ele entrar neste ambiente, ele teve que arrancar as sandálias. Era como que Deus falando para Moisés: Moisés,
Para você me encontrar nesse lugar não é do seu jeito, é do meu. Quando Deus ele fala a Moisés, agora olhe para a coluna da nuvem durante o dia e para a coluna do fogo durante a noite, era Deus falando: Moisés, eu vou guiar vocês. Porque todos que encontram esse lugar e desfrutam deste lugar, entende que a nossa vontade, nós já se libertamos dela, e hoje nós somos dirigidos pela vontade do Pai, pela voz do Pai. Hoje nós somos dirigidos pelo propósito que vem do alto, querido. Não é algo que vem de mim, não é algo do meu pensamento, não é isso que tem que dirigir a minha vida, não. O que precisa dirigir a minha vida é o que vem do céu. E aonde eu encontro a direção que vem do céu? É no lugar secreto. Depois que Moisés ele vem para o Mar Vermelho e Deus faz eles atravessarem e mata os egípcios, Miriam, depois que atravessa, ela pega o seu tamborim, começa a tocar e a entoar e a cantar um louvor. Logo após eles caminham mais 3 dias, chegam em Mara, o povo reclama. Deus ele fala a Moisés: joga aquele graveto, aquele pedaço ali de árvore na água. Deus faz o milagre. Passa poucos dias depois, Deus leva aquela nação, aquele povo a 7 fontes, se eu não me engano, há várias fontes, e aquele povo está reclamando. Deus diz: bate na rocha. Moisés toca a rocha. Deus ele tira a água da rocha, e o povo está reclamando. Mas Moisés, mesmo ouvindo muitas coisas, a voz que dirigia ele era a voz que vinha do céu. Mesmo Moisés ouvindo muitas pessoas, a voz que dirigia a vida dele era a voz que vinha do céu. Aí Moisés falou: Senhor, eles estão dizendo a mim que vão morrer de fome no deserto. Deus disse: Moisés, fala para esse povo que eu vou mandar pão de manhã e carne à tarde, ao virar do dia. E a Bíblia diz que por 40 anos Deus deu pão a esse povo de manhã. Porém Deus disse a eles assim: de manhã vocês, ao acordarem, saia da tenda, e na frente de cada tenda vocês vão pegar a quantidade exata, a quantidade necessária. Se você come bastante, então será bastante. Se você come pouco, será pouco. Quando chegar na sexta-feira para o sábado, você vai segurar por 2 dias. E Deus ele vem dando direcionamento para Moisés no secreto. E no verso 19, Deus ele chama Moisés para uma conversa. Porque Deus ele tinha um plano, Deus ele tinha um destino para a nação de Israel, que era maravilhosa, que era dirigir aquele povo, que era dar o sustento a eles, que era cuidar deles na vestimenta, no crescimento físico, mas também no alimento espiritual e no crescimento espiritual. Deus jamais, querido, ele vai nos abandonar. Deus ele é um Deus que cuida, Deus ele é um Deus que nos dirige, mas para isso nós precisamos encontrar no lugar secreto a libertação de nós mesmos. A maior libertação hoje eu descobri no Espírito que não é orando por pessoas e Deus libertando pessoas, mas a maior libertação é quando eu vou para o secreto e Deus me faz entender que a minha vontade tem que ser negada ali, tem que ser crucificada ali, a minha própria vontade tem que ser, eu tenho que ser liberto de mim mesmo ali e reconhecer que Deus ele tem uma nuvem, Deus ele tem coluna de fogo, Deus ele tem maná ainda que desce do céu, Deus ele tem ainda cordonizes que desce do céu, Deus ainda ele dá direção aos teus filhos. É isso que Deus está falando: meu filho, aprenda de mim, olha para mim, eu tenho direção para a tua casa, eu tenho direção para a tua família, eu tenho direção para a minha igreja, eu tenho direção para os meus. Deus ainda, ele se manifesta da mesma forma.
no verso 19, Deus chama Moisés lá no alto do monte. E Deus diz a Moisés, 19:2: tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, o qual acamparam ali. Israel acampou em frente ao monte. Moisés subiu para encontrar-se com Deus, e do monte o Senhor o chamou. Ele disse: assim você falará à casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel: vocês viram o que fiz aos egípcios, e como levei vocês sobre as asas de águia, e os trouxe para perto de mim. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Perceba que Deus disse a Moisés: agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança. Esse é o povo que Deus quer dirigir, esse é o povo que Deus quer guiar, é o povo que ouve a sua voz, e é o povo que guarda as alianças que é feita com Ele. Quando nós publicamente reconhecemos o senhorio dEle sobre a nossa vida, nós fizemos uma aliança. Nós fizemos uma aliança com Ele. E aí no verso 16 do capítulo 19 de Êxodo, Deus diz assim a Moisés: ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, uma espessa nuvem cobriu o monte, e ouviu-se um forte som de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial tremeu de medo. E Moisés levou o povo para fora do arraial, ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor havia descido sobre ele em fogo. A fumaça subia como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia com violência, e o som da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia. No trovão, o Senhor desceu sobre o monte Sinai. Sobre o alto do monte, o Senhor chamou Moisés para o alto do monte, e Moisés foi até lá. É esse lugar, queridos, é o lugar que você fala e Deus responde. É o lugar que Deus se manifesta como voz de muitas águas. É um lugar onde Deus se manifesta como som de muitos trovões, de muitos relâmpagos. É nesse lugar, mas Moisés está lá no alto do monte. Moisés está no alto do monte. Moisés está recebendo direcionamento para uma nação, para um povo. E Deus quer ter um particular com eles. Mas quando eles chegam ali perto do monte Sinai, que eles veem aqueles trovões, que eles ouvem aqueles trovões, que eles veem aqueles relâmpagos, e que eles ouvem aquela trombeta, eles ficam com medo. Por que, Renan, eles ficam com medo? Porque eles não estavam acostumados com aquele ambiente, com a manifestação daquele ambiente. Porque naquele ambiente Deus, ele se manifesta como Ele quer, queridos. E a maioria das vezes nós vamos ver coisas inexplicáveis nesse lugar. Nós vamos contemplar coisas que humanamente o nosso entendimento humano não consegue compreender. Porque Deus, ele é soberano. Deus, ele quer se revelar. Deus, ele quer se manifestar. Perceba que as maiores manifestações de Deus foi nesses lugares, foi nesses ambientes. E o povo recusa a entrar nesse monte,
Porque para eles subirem até a presença de Deus, para eles entrar neste lugar, tinha algumas regras, tinha algumas normas que não era de qualquer jeito. Eles não poderiam tocar a mão na terra. Tinha um limite que eles poderiam chegar. Ou seja, era da forma que Deus queria, era da forma que Deus desejava. Porque só chega nesse lugar, só sobe neste lugar, nesse ambiente, aqueles que entenderam que nós fomos chamados para obedecer. Fomos chamados para obedecer o nosso Pai, que é sobre toda a terra. Só entra nesse ambiente quem tem o coração disposto a obedecer a Ele. Se eu tenho o coração disposto a obedecer a Deus, eu consigo entrar neste ambiente. Mas se eu não tenho o coração voltado à obediência, eu tenho um destino totalmente contrário. Ao invés de eu subir a este lugar, a este monte que fumega, a esse monte que Deus se manifesta através do fogo, eu vou ao lado contrário. Eu vou buscar algo em homens, em Moisés desses dias, porque eu não tenho um coração obediente. Mas eu quero profetizar que Deus nos dê nesses dias um coração totalmente obediente a Ele, para que nós possamos sair daqui de baixo e subir um lugar alto, para ser incendiado por este fogo. Não é por acaso que o nome desta célula é Chamas Vivas. Não é por acaso que o grito de guerra desta célula é em chamas. E é isso que Deus Ele vai fazer de você nesse ambiente. Querido, tenha um coração obediente, para Deus te tirar do lugar baixo e te levar a viver uma vida em um lugar alto, aonde você vai ver coisas extraordinárias sobre a manifestação do céu. Se você deseja este lugar, eu declaro que você irá acessar esse lugar hoje, que o teu espírito já está acessando este lugar. Você está dizendo: pastor, eu já estou adentrando este lugar. Eu sinto o fogo do Espírito aqui, pastor. Aqui na minha casa o Espírito está me incendiando. Eu estou entendendo o que é viver uma vida no secreto. Viver uma vida no secreto é olhar para o monte fumegando, é olhar para relâmpagos, trovões, é olhar para um lugar cheio de fogo e falar assim: é a manifestação do meu Pai. Eu conheço como Ele se manifesta, eu conheço a voz dEle e eu vou correr para lá. Esse lugar é muito baixo para mim. Deus não quer que você viva uma vida baixa, uma vida rasa, uma vida normal nesta terra. Deus, Ele te chamou, te levantou para levar você em lugares altos, aonde a chama dele se manifesta, e que você consiga acessar este lugar nesta noite através de uma chave chamada coração obediente. Para a gente correr, queridos, capítulo 20 de Êxodo, verso de número 18, diz assim: todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos, o som da trombeta e o monte fumegante. E o povo, observando, tremeu de medo e ficou de longe. Disseram a Moisés: fale-nos você e ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo. Deus veio para provar vocês e para que o seu temor esteja diante de vocês, a fim de que não pequem. O povo estava de longe em pé. Moisés, porém, se aproximou da nuvem escura onde Deus estava.
Sabe o que Deus está dizendo aqui? Deus está dizendo para nós: nunca vá em direção, nunca ande na mesma direção da multidão. Se os seus passos estão indo em direção da mesma direção da multidão, alguma coisa está errado. Você percebe que a multidão, ela toma um destino, mas Moisés, que tinha uma vida no secreto, ele toma totalmente uma direção contrária, porque a nuvem escura era a presença de Deus. Mas para ir em direção à presença de Deus, tem mais uma lição: precisa tomar uma decisão de não querer andar com a multidão. Todos aqueles que vivem uma vida no secreto tomaram uma decisão na qual todos estão indo para uma direção, mas eu escolhi ir para essa direção. Eu escolho ir para a presença de Deus. Deus te chama nesta noite para ser alguém diferenciado, para ser alguém que manifesta o reino, para ser alguém que contamina outras pessoas, porque contamina mais do que o vírus, o coronavírus. O que mais contamina é a presença de Deus. Deus não nos levantou para contaminar pessoas com essas pragas, não. Deus, Ele vai nos guardar para que nós possamos estar em chamas, para quando nós sairmos na normalidade aí do mundo, nós possamos contaminar as outras pessoas com a chama que está em nós, ao ponto das pessoas falar: ele está diferente, ela está diferente. Por quê, pastor? Porque você encontrou esse lugar em Deus. Vamos lá agora para Êxodo 33, verso 7. Esse texto, a hora que eu li hoje, Deus, Ele gritou no meu espírito. O tema é a tenda do encontro. Ora, Moisés costumava pegar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial. Ele a chamava de tenda do encontro. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda do encontro, que estava fora do arraial. O que é essa tenda do encontro? Eu já falei para vocês que Moisés era direcionado através da nuvem, era dirigido através da coluna de fogo. E quando Deus parava a nuvem ou a coluna de fogo à noite, o povo israelita tinha que armar o seu acampamento ali. Mas Moisés, ele era tão apaixonado por Deus, ele protegia, ele se dedicava tanto a esse lugar secreto, ele armava um lugar para ele ficar aqui, e depois que ele armava esse lugar, ele andava um lugar bem longe, distante, e ele armava uma outra tenda, que ele colocou o nome por tenda do encontro. Isso está na sua Bíblia aí, Êxodo 33, 7. Depois você medita nesta palavra, porque quando Deus chamava Moisés para um encontro, ele se retirava do meio do arraial, ele entrava nesse lugar, nessa tenda do encontro, que era só para Deus se manifestar, era para Deus falar com ele, era para Deus, para a teofania, a manifestação de Deus se pôr ali. E que a Bíblia diz que quando Moisés, ele entrava nesta tenda, a Bíblia vai dizer que Deus descia na coluna de fogo, e Deus falava com Moisés face a face, nesse lugar. No lugar, que lugar, pastor? Na tenda do encontro. Coloque na sua mente, no seu coração: eu preciso ter
este lugar. A tenda do encontro é onde Deus ele vai se manifestar. É onde Deus vai descer falar com você. Nós temos facilidade, nós temos compromisso para tudo. Se você for contratado por uma empresa para trabalhar em um lugar, e você entra às 7 horas da manhã no seu trabalho, você coloca o seu celular para despertar. Se você tem um compromisso com alguém para fazer alguma coisa, você coloca o seu despertador, você fica atento no seu relógio, para você não perder a hora. Mas hoje Deus está dizendo para nós: eu também quero que vocês, filhos meus, tenha um horário comigo todos os dias, chamada a tenda do encontro, aonde você vai sair longe do arraial, aonde todos estão, e você vai entrar neste lugar. E eu quero ser profeta, e eu quero declarar que a coluna de fogo do Senhor vai descer neste lugar, e vai manifestar sobre a tua vida. E você vai viver coisas extraordinárias, coisas maravilhosas, porque Deus nos chamou para viver, Jefferson, em um lugar secreto, para ter essa tenda do encontro. Abra sua Bíblia comigo em Levítico, último texto para a gente encerrar. Levítico 6, versículo de número 9 em diante. Aleluia. Levítico capítulo 6, versículo 9 diz: ordene a Arão e seus filhos, dizendo: esta é a lei a respeito do holocausto. O holocausto ficará sobre as brasas do altar toda a noite até pela manhã, e o fogo do altar nunca poderá ser apagado. O sacerdote vestirá sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a colocará ao lado do altar. Depois despirá suas vestes e porá outras roupas, e levará a cinza para fora do arraial, a um lugar puro. O fogo sempre ficará aceso sobre o altar, não deve ser apagado. O sacerdote acenderá lenha no altar cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo queimará continuamente sobre o altar, não deve ser apagado. Isso aqui é uma lei sobre o altar do holocausto. Teria algumas informações, Deus falando novamente: é do meu jeito, não é do seu. E Deus diz: primeiro passo é se despir de toda a roupa e colocar a roupa própria de linho para chegar a este lugar. O linho puro, o linho branco quer dizer pureza, porque não tem como nós ter este ambiente, ter este lugar secreto, sem despir das nossas roupagens, das nossas roupas, da nossa vontade própria. Não tem como. Deus está dizendo: você precisa se despir de tudo e colocar uma roupa chamada linho puro. Nós precisamos entrar neste lugar com pureza. E quando nós entramos neste lugar com pureza, o primeiro passo é arrancar as cinzas.
e jogar fora. Perceba que Deus, Ele não quer atear fogo. Deus, Ele não quer um altar que tenha cinzas velhas. Todo dia pela manhã Ele teria essa ordenança a ser feita, de se despir da sua roupa própria, vestir uma roupa própria para aquele ambiente, a pureza. Vacilar, ele tirava do altar e levava a jogar fora. Depois ele colocava a lenha nova. Depois que ele colocava a lenha nova, e ele colocava o animal para o sacrifício. E quando fala da oferta de holocausto, essa oferta de holocausto, ela era queimada toda para Deus, e a gordura subia ao céu como um cheiro suave. Então, quando estava tudo da ordenança de Deus, com a roupa exata, a roupa certa, Deus, Ele manifestava com fogo, e o fogo não se apagava, e o fogo era continuamente, era constante. O que é isso, pastor? Esse ambiente tem que ser um ambiente constante. Nós não podemos ser oscilante. Nós precisamos ouvir a ordenança. Por isso lá atrás eu falei, para acessar este ambiente, tem que ter um coração com uma chave chamada obediência. Um coração obediente chega a Deus, e não é Deus que tem que se adequar ao nosso jeito, à nossa forma, não. É nós que temos que chegar, ouvir como é que Ele quer, como é que Ele nos quer, e com o coração obediente estar disposto a se despir de tudo aquilo que nos impede de acessar este ambiente. Com pureza, com intensidade, que ali o altar que é o nosso coração, o altar que é a nossa mente, o altar que é o nosso quarto, o altar que é a nossa casa, o altar que é o nosso ministério, o altar que é a nossa família, tudo que é altar para você em adoração a Deus, querido, vai queimar continuamente. Por isso que você entenda esta palavra, e que você venha entender a necessidade de um lugar secreto na tua vida, em um lugar secreto para a tua alma, para o teu espírito, porque não diz de coisas naturais e físicas. Este ambiente revela a cultura. Não tem como eu manifestar a cultura do céu se eu não estou com acesso a esse lugar. Eu só vou trazer o céu à terra a partir do momento que eu entre neste lugar de adoração, de louvor, neste lugar profético, aonde nós conseguimos olhar para as Escrituras e Deus trazer uma clareza, revelações vindas do alto, para que nós possamos alimentar, porque muitas pessoas estão neste lugar, em uma sala, em um quarto fechado, recebendo o alimento de Deus. Eu quero orar por você. Feche os teus olhos, curva a sua cabeça. Você que pode, põe a mão na altura do teu coração. Vamos clamar ao Senhor agora. Pai, que esta palavra tenha acesso ao nosso espírito, ao nosso coração, à nossa alma. Senhor, que nós possamos ter recebido esta palavra, Senhor, porque o Senhor está em chamas em lugares altos. Para aqueles que dizem: Senhor, eu sou Moisés, eu quero viver ao contrário da multidão e da maioria. Eu quero ser incendiado pelo teu fogo. Que estas chamas vivas, que esta célula, Senhor, seja algo do meu secreto, seja algo do meu altar, seja algo da tenda do encontro, seja algo do meu dia a dia. Todo dia eu quero viver isso, continuamente, intensamente.
Eu profetizo e eu declaro, Pai, estas vidas que me ouvem incendiadas pelo Teu Espírito, avivadas pela Tua palavra. Senhor Jesus, acessando as regiões celestiais, Senhor, acessando a cultura, Senhor, do céu. E eu tenho a certeza, Pai, que haverá muitas manifestações através desta célula, através das chamas vivas que encontramos aqui, Senhor, através das transmissões que estará sendo feito toda sexta-feira ou qualquer outro dia que seja. Que estas pessoas que lideram esta célula possam, Senhor, incendiar estas casas, incendiar estas vidas, pessoas que por algum momento se apagou o fogo, que nós possamos tirar cinzas que está lá nesse altar, e que nós possamos levar pureza a elas, levar o desejo, Senhor, de colocar novamente algo para sacrifício, para que o Senhor venha queimar em adoração neste ambiente. No nome de Jesus, eu te peço, Deus, e te agradeço, no nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe a todos, fiquem na paz, no nome de Jesus. Glória a Deus.